Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Outra Via. Você já se perguntou se a medicina é uma ciência? Neste vídeo vamos explorar as ideias de George Canguilhem, um dos maiores filósofos da medicina do século XX. Ele defendia que a medicina não é uma ciência, mas uma praxis, uma arte que visa aliviar o sofrimento humano e promover a vida. Vamos ver como ele desenvolveu essa tese em sua obra, O Normal e o Patológico, e quais são as implicações éticas e epistemológicas dessa visão. Acompanhe conosco essa reflexão sobre o sentido e os limites da medicina, mas antes não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Vamos lá? A medicina não é ciência. Nesta discussão, a obra de George Canguilhem é uma referência obrigatória. Ele a abordou em diversos escritos, mas é, inegavelmente, em seu livro clássico, O Normal e o Patológico, escrito em 1943, que ele a desenvolve com maior profundidade. O ponto de partida fundamental de Canguilhem é a afirmação de que a medicina não pode ser considerada uma ciência, mas uma praxis, uma arte situada na confluência de várias ciências. A medicina impulsiona a expansão dos conhecimentos das ciências da vida e das doenças, mas em si mesma não é uma atividade científica. Ela é um conjunto de técnicas e práticas realizadas por humanos visando a outros seres humanos e cujo alvo é o alívio ou a eliminação do sofrimento, e a produção de condições para que a vida possa ser usufruída da maneira mais rica que cada indivíduo puder, seja no plano físico, mental ou social. O essencial da medicina é a clínica e a terapêutica. Ela é uma técnica de instauração e restauração do normal, que não pode ser reduzida ao simples conhecimento. Seu centro de gravidade é o pathos, e não o logos. Este é suscitado, convocado, requisitado, sempre que há um sofrimento a ser tratado, e a este objetivo deve estar sempre referido. O pathos precede o logos, diz Canguilhem, em uma de suas muitas afirmações aforismáticas. E isto significa que na origem de todo conhecimento e de toda técnica está uma experiência, uma vivência de sofrimento, um valor negativo que se impõe à existência. Isto é verdade no sentido cronológico. Primeiro veio o sofrimento, depois a necessidade de conhecê-lo, para tratá-lo e evitá-lo. Já no sentido ético, é em relação ao sofrimento e não ao conhecimento sobre ele que se pode definir o horizonte ético e os limites da clínica. Embora a prática médica só se realize com base nas informações, conceitos e teorias elaborados pelos mais diversos saberes e disciplinas científicos, física, biologia, química, matemática, etc., ela é fundamentalmente uma prática impulsionada e organizada em torno de valores. Por mais que utilize dados, técnicas e protocolos objetivos, ela está sempre orientada no sentido de tornar a experiência da vida, individual ou coletiva, a mais livre possível dos constrangimentos impostos pelos processos patológicos. E esta liberdade em relação aos constrangimentos vitais não pode ser medida de maneira estritamente objetiva, pois é a experiência ou a fruição da vida que está finalmente em jogo. Em outras palavras, em medicina os elementos epistêmicos são instrumentos para a obtenção de objetivos éticos, e este é um ponto que tendemos a esquecer, mesmerizados pelo fascínio que a parafernália tecnológica produz, e obcecados pela aura de importância superior que noções como objetividade e cientificidade parecem conceder àqueles que as reivindicam para qualificar o que fazem. Desse modo, o médico não deve se contentar em definir a saúde ou a doença em termos estritamente factuais ou objetivos. A rigor, esta pretensão é, aos olhos de Canguilhem, descabida. Padrões e dados objetivos estatisticamente mensuráveis são úteis na clínica e nos dão uma visão importante do que podemos, de maneira genérica e inicial, considerar normal, constantes fisiológicas, expectativas de crescimento, etc. Mas essa normalidade estatística não é a base de onde retiramos as normas da saúde ou da doença. Nem todo desvio em relação a esta normalidade implica doença. É o caso de anomalias que infringem os padrões estatísticos, mas não possuem qualquer efeito de restrição das funções vitais, como a dextrocardia ou citos inversos totales, inversão total dos órgãos internos, que é uma condição rara, mas fartamente registrada. Por outro lado, estar dentro dos limites da normalidade estatisticamente medida nem sempre é garantia de saúde. A ausência de desvios pode esconder na verdade uma incapacidade de fazer frente a exigências da vida e uma recusa ou impossibilidade de se expor a elas.
Crianças mantidas em bolhas artificiais são um exemplo extremo desta condição. Só é possível delimitar de forma consistente a fronteira entre o normal e o patológico quando se deixam de lado os critérios meramente objetivos, e se coloca no centro da reflexão a mudança de qualidade, a alteração de valor vital que a doença impõe e que o indivíduo reconhece como limitação à sua existência.